Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Filhos e filhas do Pai das misericórdias, a paz de Jesus, nosso Salvador, esteja com todos vocês. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, e tenho a alegria de estar com você neste programa Oração ao Pai das Misericórdias. Nós louvamos e bendizemos a Deus pelo sistema Canção Nova de comunicação, que nos possibilita esses momentos também de encontro com Deus, momentos de fé, momentos de oração. Ontem, a igreja aqui no Brasil celebrou a solenidade da Epifania do Senhor. É uma solenidade tão importante para a nossa vida, para a vida da igreja, que ela também se estende durante esta semana. Hoje é dia 4 de janeiro deste ano de 2021, é a segunda-feira depois da Epifania do Senhor. Queremos que, de fato, a graça de Deus, a graça do Salvador Jesus se manifeste em nossos corações, se manifeste em nossas famílias, se manifeste na vida de toda a humanidade. Para que nós possamos rezar ao Pai das Misericórdias, primeiramente vamos meditar o Evangelho deste dia. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 17, e depois do versículo 23 ao versículo 25. Mateus 4, do versículo 12 ao versículo 17, e depois do versículo 23 ao versículo 25. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo como luz de salvação, para poder libertar o coração humano das trevas do mal, das trevas do pecado. E Jesus, o Filho de Deus Salvador, ele assume a sua missão. É muito bonito ver no Evangelho de hoje a forma como Jesus, ele realiza a sua missão de Messias Salvador, de luz de Deus, de luz de salvação. E ele, de forma muito estratégica, como nós ouvimos no Evangelho de São Mateus, escolhe deixar Nazaré, a cidade onde ele foi criado, para morar em Cafarnaum. Segundo a tradição dos santos evangelhos,
Cafarnaum é a cidade onde morava Pedro, André, Tiago, João, esses pescadores. Quem já teve a oportunidade de fazer uma peregrinação à Terra Santa, também já teve a oportunidade de conhecer esse vilarejo de pescadores, Cafarnaum, que fica exatamente à margem do Mar da Galileia, ou também conhecido como Mar de Tiberíades. Sim, ali era um lugar onde havia uma cidade, onde havia uma estrada por onde as pessoas passavam, viajavam para ir para outras nações. Por isso, esse lugar era conhecido como Galileia dos pagãos, terra de Zabulon, terra de Neftali. Sim, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Jesus vai para essa região para poder ali encontrar-se com pessoas necessitadas da salvação de Deus, da luz salvífica de Deus. Pessoas que pudessem reconhecer a necessidade da salvação de Deus. Pessoas que pela fé pudessem abrir seus corações para receber Jesus, a luz de salvação, e assim experimentar a libertação da escravidão do pecado. Jesus estrategicamente hoje quer nos ensinar que nós, que somos seus discípulos e discípulas, devemos também reconhecer as nossas trevas, suplicar a misericórdia de Deus e permitir que essa luz de salvação penetre todo o nosso ser, de modo que possamos viver como filhos e filhas da luz, comprometidos com a luz do Senhor, comprometidos com os mandamentos de Deus, comprometidos com o reino de Deus, mas que também possamos, com o testemunho da nossa vida, irradiar essa luz de salvação, essa luz que é Jesus, comprometer a nossa vida com ação evangelizadora. Jesus evangelizava, percorrendo várias cidades, como nós ouvimos no Evangelho, fazendo o reino de Deus acontecer na vida dos enfermos, dos epilépticos, dos paralíticos, dos endemoniados, de pessoas que viviam nas trevas do mal, escravas das trevas do mal, das trevas do pecado, dando a essas pessoas a oportunidade da salvação de Deus. Vamos rezar pelos enfermos. Vamos fazer essa oração ao Pai das Misericórdias, colocando no coração do Pai, em nome de Jesus, os enfermos, os que vivem na escravidão do mal, da escravidão do pecado, para que recebam a luz salvífica de Jesus. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai também a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver o compromisso batismal por Cristo, nosso Senhor. Amém. E sobre todos vós, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.